casamento. Pessoal de casa que nos acompanha também, pegue sua Bíblia, compartilhe aí a live que está sendo transmitida na nossa página no Facebook, deixa aí seu like, como o pessoal fala, e participe conosco também. Essas mensagens, elas chegam longe, irmão, viu? E elas têm abençoado vidas. Todos que Deus tem usado aqui, têm abençoado a vida dos nossos irmãos através das redes sociais. Divórcio e novo casamento. Querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, diante da tua igreja, e com muito temor e tremor, eu estou aqui para pregar a tua palavra. Ilumina, Senhor, a minha mente, meu entendimento, para mim ministrar a tua palavra para os teus filhos nessa noite. E que a tua igreja possa ser esclarecida, ensinada acerca desse assunto que é tão complexo, tão difícil, mas na ação do teu Espírito nós conseguiremos para a glória do teu nome. Fala conosco de uma maneira especial, que dúvidas possam ser tiradas, que dogmas possam ser quebrados e que o teu nome possa ser glorificado. Muito obrigado, Espírito de Deus, pela oportunidade de ter essa casa cheia, mais uma terça-feira, para falar a tua palavra. Aqueles irmãos que estão na rede social, que o Senhor possa falar da mesma forma, abençoá-los. Assim nós te pedimos hoje e sempre, que todos digam amém. Então vamos lá. Divórcio e novo casamento. Queridos irmãos, esse tema é um tema polêmico, ele é um tema complexo, ele é um tema muito delicado. E, na verdade, eu comecei minha leitura para falar hoje. Eu já sou pastor há 9 anos aqui dessa casa, eu já tratei desse tema aqui algumas vezes com alguns irmãos. E cada vez que a gente vai estudando, vai falando, os horizontes eles vão se abrindo para que a gente possa entender. E eu fui, é claro, buscar as duas fontes, né? Pessoas que pensam a favor, pessoas que pensam contra, pessoas que têm pensamentos iguais, pessoas que têm pensamentos opostos, e sempre procurando as melhores fontes. Eu li Martin Lloyd Jones, Luciano Subirá, Augusto Nicodemos Lopes, Hernandes Dias Lopes, e por aí vai. Pastores que são referências fora do Brasil, dentro do Brasil, e que tem muita coisa para nos ensinar acerca desse assunto aqui, que não é um assunto fácil. Primeiramente, a gente precisa entender que a revelação de casamento, por favor, olhe para cá, não converse com ninguém, me dê sua atenção, eu preciso da sua atenção total. Para falar de casamento na Bíblia, a revelação sobre casamento, ela não foi dada completa. Na verdade, de Cristo para cá, nós seguimos aquilo que Jesus veio trazer como uma legislação total. Deus temporariamente permitiu que durante a lei mosaica, algumas leis fossem colocadas para que o homem pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Mas para se falar de casamento, nós temos 3 ou 4 tempos na Bíblia. Por exemplo, de Adão, da aliança adâmica até Moisés, não se tratou casamento como se trata dentro da lei mosaica. Então nós temos de Adão a Moisés um pensamento sobre casamento na Bíblia. Nós temos de Moisés até Jesus, e aí entra Paulo também, um outro pensamento na Bíblia. E nós temos de Pegou aqui. Se falhar, eu uso esse aqui. Cadê a tampinha daqui? Onde eu deixei? Caiu no chão? Pega lá para mim, por favor. Não quero ficar com isso aqui que está feio. Caiu lá? Olha só. Então, preste atenção para mim aqui. Vamos lá. Queridos, então a gente tem esses pensamentos. E quando se fala de casamento, bora pegar três principais visões aqui para a gente chegar no pensamento de Cristo. Primeiro, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24, por favor. Deuteronômio capítulo de número 24, muito obrigado. Deuteronômio capítulo de número 24, tá? Você pode abrir sua Bíblia. E esse texto aqui, ele é um texto-chave, versículo 1, ele é um texto-chave para 2 escolas de interpretação dentro da cultura judaica sobre casamento,
que é a escola de Shammai e que é a escola de Hillel. A escola de Shammai era uma escola radical, era um tipo de escola de interpretação bíblica que só aceitava casamento ou segundo casamento por causa de relação sexual ilícita. Não existia um outro meio para que houvesse casamento no pensamento da escola Shammai. Só que a escola Hillel, e quando Jesus foi perguntado, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19, sobre o casamento, foi a base disso aqui foi o que está escrito no versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, vírgula, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado, repita essa expressão comigo assim, coisa indecente. Deixa eu te explicar. A escola de Shammai diz que coisa indecente nesse texto é relação sexual ilícita. Tanto que só poderia haver um outro casamento por causa desse fator. Só que a escola Hillel diz que essa palavra, coisa indecente, pode ser qualquer coisa, inclusive a mulher queimar o arroz do marido lá no contexto em que ela estava vivendo. Então, os irmãos que tinham pensamento liberais, eles faziam e desfaziam o casamento como se fosse água. Só que quando nós olhamos para dentro da lei mosaica, o divórcio ele não dava fim ao casamento na lei de Moisés. Pergunte por quê? Porque quando uma pessoa na lei, ela era pega em ação ou em situação de adultério, essa pessoa ela era morta, ela era apedrejada. E se você observar, olhando para a Bíblia Sagrada, nós já vamos observar algumas coisas. Por exemplo, todas as cenas no Novo Testamento que aparecem de apedrejamento, você nunca vai ver os dois. Porque a lei mandava apedrejar tanto a mulher que cometeu o adultério, como seu cúmplice do adultério também. Mas quem era que estava lá na cena? A mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia, a samaritana, e cadê os parceiros? Então a gente observa que as mulheres nesse contexto, antes da lei mosaica e na lei mosaica, na verdade é o seguinte, Deus, baseado no texto de Malaquias capítulo 3, ele é totalmente contra o divórcio, ou contra o repúdio. A palavra de Deus, e Jesus vai segurar isso, Moisés também vai segurar essa palavra, é que Deus ele aborrece, que ele abomina, que ele repudia, que ele odeia o divórcio. Mas nós sabemos que tem situações que é inevitável do divórcio acontecer. Tanto que Deus permitiu na lei mosaica que a legislação que ele deu, não foi que a lei foi mudada, não. Mas Deus abriu uma legislação para que pudesse criar um ato para que aquelas pessoas não sofressem tanto. Porque cá para nós, antes de Moisés aparecer na cena, irmãos, a mulher era praticamente gato e sapato e ela era quem sofria mais. Por quê? Porque o marido, ele simplesmente olhava para a mulher e se ele olhasse alguma coisa que não satisfazesse ele mandava a mulher embora. Isso em todos os sentidos. Físico, moral, espiritual e por aí vai. Só que quando Moisés aparece aqui, na verdade o que Moisés quer fazer é controlar o divórcio que estava bagunçado. Pergunte por quê? Porque a escola de Hillel, a liberal, a que divorcia por qualquer coisa, estava bagunçando o divórcio. Sendo que quando Moisés dá a carta do divórcio, outro ponto que eu preciso frisar, quando se fala de divórcio, o divórcio, irmão, ele é o último do último caso. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco sobre um novo casamento e um critério para isso acontecer, mas o pastor só vai fazer um outro casamento ou um novo casamento se realmente não tem esperança daquela pessoa perdoar. Porque tanto no ensinamento de Moisés, que vem lá de Deus, tanto no ensinamento de Cristo, como no ensinamento de Paulo, eles ensinam que tenha perdão, para que o casamento não seja desfeito. E como nós começamos aqui uma série de mensagens, desde o começo tratando sobre casamento, a gente começou a falar da importância que um casamento tem, que é uma aliança entre Deus, o homem e o seu cônjuge. Então é uma aliança entre o casal mais Deus. E quando as pessoas entendem biblicamente o que é um casamento, elas vão valorizar mais e não vai ter um grande número de divórcios como está tendo agora. Agora preste atenção. Na maioria das vezes, quando o divórcio acontecia, quem vocês acham que sofriam mais? As mulheres. As mulheres eram as mais lesadas, principalmente dentro do judaísmo. Tanto que, por exemplo, quando Deus falou para Moisés assim, Moisés,
pega essa carta de divórcio. Como funcionava essa carta de divórcio na lei mosaica? Olhe para mim, por favor. Moisés aparecia, a pessoa tinha que aparecer com uma carta, ela tinha que escrever o motivo, e a lei permite 3 motivos só. Tem gente que pensa que a lei de Moisés permitia divórcio por qualquer motivo. Na verdade, quem pensava isso era os de Hilel, mas a lei não permitia, nunca permitiu divórcio por todo tipo. Na lei de Moisés acontecia divórcio por 3 motivos. Quantos? Primeiro, por um motivo natural. Segundo, por um motivo moral. E terceiro, por um motivo físico. O homem, não sei se você já viu os muçulmanos, os islâmicos, eles têm muito essa cultura porque vem do judaísmo, mas eu já vi cenas que quando uma moça casa, ela contrai núpcias. Olhe para cá, por favor. Contrai núpcias. Depois que eles vão para o primeiro ato sexual, o pai fica na sala esperando para trazer um lençol machado de sangue para que comprove que aquela mulher era virgem. E se ela não foi achada virgem, ela era devolvida automaticamente para o pai. E quando Moisés entrou em cena, estava bagunçado. Aquilo que Deus colocou como aliança, aquilo que Deus colocou como perpétuo, aquilo que Deus colocou como aliança entre ele e o homem, estava simplesmente bagunçado. Tipo, marido chegou em casa, queimou o arroz, está aqui tua carta, pode ir embora. Marido chegou em casa, não deu banho nos meninos, está aqui tua carta, pode ir embora. Olha a bagunça que está fazendo. E como Deus é um Deus de lei, de ordem, de ordenança. Presta atenção, quando Jesus foi interrogado sobre o divórcio, na verdade os fariseus não queriam saber o que era para ser feito, eles queriam interrogar para pegar Jesus numa pegadinha, eu vou já falar disso. E quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, eles não estavam preocupados em saber qual era o verdadeiro critério para o divórcio. Não era isso que eles estavam preocupados. Tanto que eles perguntam para Jesus e a resposta de Jesus é qual? Moisés deu a carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Em outras palavras, se vocês soubessem perdoar, se vocês soubessem o valor de um casamento, se vocês soubessem o valor de uma família, vocês não teriam se separado. Agora preste muito bem atenção. Só que quando a lei aparece, é o seguinte, esse texto aqui é o texto-chave que Jesus vai usar para falar contra os fariseus em Mateus 5 e Mateus 19. Só que aqui nesse texto, ele é interessante que do versículo 1 ao versículo 4, ele fala o seguinte, olhe para mim, ele diz assim, você casou e por algum motivo houve um divórcio. Aí o marido te deu a carta do divórcio, você vai embora. Só que você casou novamente. E esse segundo casamento também não deu certo. Não deu o quê? Não deu certo. E o segundo casamento também te deu uma carta de divórcio, já é o segundo casamento. Aí a mulher que casou a segunda vez se arrependeu e quer voltar para o primeiro marido. Porque ela descobriu, depois que se envolveu com outro homem, que o homem da vida dela é o primeiro que tinha casado. Só que a lei de Moisés vai proibir. Se tu casou, divorciou, casou com outro homem, separou de novo e quer voltar para o outro marido, não tem como. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Versículo de número 2, por favor. E se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, segundo casamento, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, segunda carta de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem, segundo marido, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque o princípio de uma só carne foi quebrada no ato sexual. Viu? Sabe o que é interessante? Que quando Jesus é perguntado pelos fariseus sobre o divórcio, ele não cita Moisés. Sabe o que ele cita? Ele volta antes de Moisés e vai lá no Gênesis, porque o princípio do casamento foi o que Deus estabeleceu. Que deixe sua casa, que deixe sua mãe, deixe o seu pai, se unam e sejam uma só, e até que a morte os... Meu irmão. Agora preste atenção. Só que os fariseus apareciam em cena. Esse é o pensamento da lei mosaica. Só que aí apareceram os fariseus e escribas. Eles apareceram e começaram a dizer o seguinte, ó. Eles diziam que a lei mandava dar divórcio sobre qualquer situação. Mateus capítulo 19, versículo 3. Acompanha comigo aqui no telão, por favor. Mateus capítulo 19, versículo 3. Eles disseram assim, ó. Vieram a eles alguns fariseus, a Cristo, e o experimentavam perguntando, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olhe para mim aqui, por favor. Você já aprendeu
que a lei de Moisés não dava divórcio por qualquer motivo. Moisés nunca ensinou isso para o povo. Moisés sempre ensinou, pergunte o quê? Fique casado. Moisés sempre ensinou, não divorcia. Moisés sempre ensinou, permaneça como Deus uniu. O que Deus uniu, não separe. Então essa pergunta dos fariseus aqui, eles não estão preocupados, eles querem pegar Jesus e colocar Jesus na parede. Ele está dizendo assim, olha, Senhor, mestre, é certo dar carta de divórcio? Ou melhor, em outras palavras, é certo seguir a escola de Hilel e separar por qualquer motivo? Aí Jesus vai responder o seguinte, olha, só que ele vai dizer um negócio, e Moisés, irmão, se fosse só a lei do homem, o homem tivesse consciência, Deus quis, a vontade de Deus sempre foi que o homem vivesse casado até morrer, sim ou não? Aí o negócio bagunçou, sim ou não? Aí Deus falou assim, vou melhorar. Fez o quê? Deu a lei mosaica. A lei mosaica veio e deu uma melhorada, porque agora a bagunça que estava deu uma ajeitada. Só que quem vai aparecer agora para falar com os fariseus não é Moisés, é o maior do que Moisés. Como assim? Presta atenção. Eu disse para você que Deus falou do casamento no Éden, Deus falou sobre casamento em Moisés, só que agora ele vai dar o veredito final sobre casamento em Cristo. E escute, olhe para mim aqui, por favor. Cristo não veio abrogar o que Moisés ensinou e nem ensinar algo contrário de Moisés. Pergunte por quê? Porque a lei que Moisés recebeu, Wesley, foi a lei do próprio Deus. Então, Johnny, Cristo não poderia chegar e falar assim, olha, Moisés ensinou errado, porque ele estaria dizendo o quê? A lei que meu pai deu para Moisés está errada. Só que quando Cristo aparece, ele falou assim para os fariseus, olha, eu vou ensinar para vocês o que Moisés verdadeiramente falou. Porque, olha para mim aqui, crente. Os fariseus e escribas pegaram a lei que é perfeita, que é o quê? E deram uma melhorada nela. Deram uma aperfeiçoada nessa lei. Aí Cristo vai aparecer. Olha só. Princípio básico. Vamos lá. Jesus conhecia a lei. Melhor, ele era a própria lei. Então ele vai dizer o seguinte, ó. O ensinamento de vocês, da escola de Hilel, que se separam por qualquer motivo, está errado. Primeiro, Moisés não ensinou isso. Moisés divorciava por motivo moral, natural ou físico. Moisés nunca quis divórcio. Primeira patada neles. Segundo, inclusive no tempo de Jesus, estava acontecendo várias situações. Capítulo 19, verso 3, está mostrando que esses homens entenderam errado a questão do casamento. E eram doutores da lei. Tanto que, irmão, presta atenção. A tua família é importante para ti? Misericórdia. Vou te dar mais uma chance. Fale com ímpeto, com força. A tua família é importante para ti? Sim. O que você faria para suportar essa família? Ah, pastor, eu aguento ela todo esse tempo. Eu aguento ele todo esse... O que você seria capaz para preservar o seu matrimônio? O seu lar? Amém ou não amém? Mas para eles não. Não fez do jeito... Ah, mulher, tu engordou. Carta de divórcio. Teu dente está podre. Carta de divórcio. Bagunça em algo que é santo. Repita comigo e diga assim, matrimônio. É algo... Fale para fora, é algo santo. Perpétuo. Eterno. Aí eles estão fazendo o quê? Pegando o sagrado, pegando o eterno, pegando o puro, o santificado de Deus, a aliança, a instituição e banalizando. Moisés falou assim, olha, é bom que vocês vivam unidos, juntos, mas vocês não querem? Está aqui a carta de divórcio. Agora presta atenção. Olha como Deus é lindo, como Deus é inteligente. Quando uma mulher recebe a carta de divórcio, e alguém vai passando na rua, geralmente, Dr. Martin Lloyd Jones diz que elas viravam mendigas. Elas, por quê? Ninguém queria uma mulher adúltera. Ninguém queria uma mulher divorciada. Por exemplo, tem uns rapazes que estão procurando mulheres aí. Cadê os rapazes que estão procurando casar? Só tu. Levante a mão, irmão. Dê glória. Sou eu creio. Ô glória. Quando você olha para suposta companheira, para pretendente, essa é a palavra, aí você olha para ela e vê que ela já tem 3 filhos, dá uma desanimada, não dá? Sim ou não? Pô, já vem com 3 brindes. Aí não dá uma desanimada, irmão? Sim ou não? Fala comigo, crente. Conversar, pregar e conversar.
Só que presta atenção, imagine você estar numa sociedade extremamente machista, onde a mulher não fala, onde a mulher não tem voz, onde a mulher só presta para cozinhar, passar e lavar, ela tem que chamar o marido de meu senhor, e ela ainda está na sociedade às margens com uma carta de divórcio. Quando alguém passava na rua, se ela não tivesse a carta, Carlinho, ela poderia morrer apedrejada. Olha, aquela ali é adúltera, e a lei manda fazer o que com a adúltera? Apedrejar. Mas quando ia alguém bater nela, ela levantava o documento e falava assim, estou livre. Dá glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Estou livre. Irmão Denis, ela levantava a carta de divórcio, e na carta de divórcio, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, estava escrito o motivo da separação. Aí que está o negócio. Biblicamente falando, por qual motivo um segundo casamento é válido e se é? Você vai comigo até o fim? Então vamos lá. Jesus então vai fazer o seguinte: Moisés mandou, mas com restrições. E ele nunca foi a favor disso. Coloca Mateus 19:7. Olha esse texto, leia, por favor. Mateus 19:7. Replicaram então: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio? Antes de você ler o 7, Mansanda, coloque o versículo 3 de novo. Olhe para mim aqui, crente, por favor, todos. Ele vai perguntar: Senhor, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha a resposta de Jesus, versículo 4. Olha a resposta de Jesus. Então respondeu ele: não tem lido o que o Criador, desde o princípio, fez? Ele não vai em Moisés. Não foi Moisés que instituiu o casamento. Cara, ele volta lá no Éden. Meu Deus. Ele uniu, os fez homem e... Versículo 5, por favor. Olha só. E o que diz? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Versículo 6, por favor. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou. Eles estavam dizendo assim para Jesus. Moisés deu carta e falou, pode divorciar. Ele falou, Moisés falou, mas Deus falou, quer unir? Meu Deus. Quem é maior, Deus ou Moisés? Então por que Moisés deu a carta? Por causa da dureza do coração dele. Versículo 7, Mansana, por favor. Agora sim, ele disse assim, ó. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio? Se é errado dar a carta de divórcio, por que Moisés deu? Aí ele responde, verso 8. Aleluia. Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim na lei mosaica. Desde o... Ele está dando um baile neles. Eles queriam pegar Jesus e colocar Jesus na parede, porque queriam motivo para deixar a mulher por qualquer situação. Porque tem gente que pensa que casamento é brincadeira. Tem gente que pensa que casamento, não gostei do arroz, da comida, não estou agradado mais com o teu corpo, não te amo mais. Não, meu irmão. Que Deus uniu. Agora preste atenção, calma. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. O que é mais difícil? Segundo Cristo, segundo quem? Não é Moisés, não é Paulo. Segundo Cristo, escute, segundo Jesus Cristo, só pode casar de novo se um dos cônjuges tiver cometido relação sexual ilícita. Vocês ouviram o que eu falei? Incontinência de gênero, não amo mais, não é respaldo para separar. Queimou o arroz, não é respaldo para separar. Briga não é respaldo para separar. Vou chegar na violência doméstica, calma. Vou tratar de cada assunto aqui, vou tentar tratar de cada assunto. Ou seja, segundo Jesus Cristo de Nazaré, a própria lei, e olha que coisa interessante. Quando Jesus aparece nesse texto aqui de Mateus 5, olhe para mim, por favor. Ele vai dizer assim, ó. Ele vai aparecer e vai dizer assim, ó. Ouviste o que foi dito. Por quem? Por Moisés. Só que quando ele vai falar, ele diz assim, mas eu porém vos digo. Como assim? Ele falou assim, olha, ouviste que foi dito. A lei mosaica dava brecha para isso e para isso. E mesmo vocês tendo esse respaldo, não se consertaram, porque no tempo de Jesus, estava tudo bagunçado. Era divórcio de todo jeito. Vocês sabem quantos divórcios aconteceram
por dia em 2012 no Brasil? Pergunte quantos? 512 divórcios por dia. Jesus falou: não, eu sei que vocês ouviram o que foi dito por Moisés, mas agora eu vos digo, aleluia. Como assim? É como se ele estivesse falando. Coloca Mateus 5,32, por favor. Mateus 5,32, leia esse texto comigo aqui. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher. Irmão, olha esse texto. Pensa 2 vezes, em nome de Jesus, antes de tu deixar o teu marido. Olhe para cá, isso aqui é muito sério. Olhe para mim todos. Pense 2, 3, 10. Faça campanha. Não gosta de fazer campanha? Faz campanha para isso também. Não gosta de fazer propósito? Pense milhares de vezes antes de você tomar essa decisão. Por quê? Porque segundo Jesus, o único respaldo que tu pode separar é se o teu cônjuge praticou relação sexual ilícita com outra pessoa, homem com mulher e mulher com homem. Fora isso, pastor, estamos 10 anos, acabou o amor. A Bíblia diz que se tu deixar e casar com outra, está em adultério tu, e a pessoa que se envolveu contigo também está em adultério. Então tem pessoas que estão vivendo juntas, tomando conta de igreja, na obra, pensando que são casadas biblicamente, mas na verdade estão em situação de adultério. E é complicado. Por que eu falei isso aqui? Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui agora. O que é mais fácil? Viver só ou perdoar? Aí é você que vai dizer: tu consegue segurar a tua carne? Tu tem um dono de celibato? Tu é eunuco? De boa então, não tem problema. Ainda não falei de segundo casamento, ainda estou em divórcio. Fica de boa então. Agora, meu irmão, se for para te deixar o teu marido, porque ele não te satisfaz mais na cama, tu não tem respaldo. Se for para te deixar a tua esposa, porque tu encontrou uma mais bonita, vai arder no inferno tu e a tua parceira. Você não dão glória, não? Se for para te deixar a tua esposa, por causa que tu não gosta mais dela, porque alguma coisa não anda do jeito que tu quer, não tem respaldo. Agora preste atenção nisso aqui. Nesse caso aqui, quem sofreu a traição tem carta de divórcio legitimizada por Jesus. E segundo alguns intérpretes bíblicos, eu vou ler uma citação aqui, pode casar novamente. Mas quando chega diante, olhe para cá, chegou uma situação aqui comigo, pastor Narciso, meu marido me traiu. Segundo essa palavra de Jesus, essa mulher já tem a carta dela de divórcio na mão. Ela pode contrair núpcias com outra pessoa, e o que cometeu o adultério não pode casar nunca mais. Vocês ouviram o que eu estou falando? Amém ou não amém? Só que quando ela chegar comigo, eu como pastor, vou olhar a situação dela, e se não envolver principalmente abandono e violência doméstica, eu não posso falar para ela: tá, irmã, vai e case. Eu tenho que fazer de tudo para aquele casamento não acabar. Porque por mais que tenha acontecido um adultério, Deus não quer a destruição do casamento. Agora tem situações que o marido trai, a mulher perdoa. O marido trai, a mulher perdoa. O marido trai, a mulher perdoa. O marido trai, ela já está livre há muito tempo, mas ela está lutando para ver se esse cabra que se diz crente, nós estamos falando no nosso contexto, não estou falando nem de ímpio, que se diz crente, que se diz homem de Deus, que se veste de gravata, que prega, que canta, tente se converter, mas não se converte. Agora vou ler uma citação para você aqui. Antes de ler a citação, escute que haja temor no arraial. Você está perto da tua mulher, chega mais perto que até que a morte o separe. Quem traiu, não pode casar mais. Segundo essa visão, tá? Porque tem pessoas que acham nesse texto uma outra interpretação que não dá respaldo para o segundo casamento. Viu? Quem traiu não pode casar mais. Até a pessoa viver, ela está presa a ele. Não vai mandar matar ele para te casar.
Ah, pastor, eu preciso ser feliz, mas eu só posso ser feliz se ele morrer. Então vou mandar matar ele. Adultério tem consequências terríveis. Você está ouvindo o que eu estou falando? Adultério tem consequências terríveis. Lembra de Davi? Morreu o filho dele. A espada nunca saiu da casa dele. Ele morreu impotente. Colocaram ele. Os estudiosos dizem que ele morreu com quase 70 anos. Ele morreu com uma jovem, belíssima, bonita, cheirosa. Ele não aguentava mais fazer nada. Morreu impotente. Preço de um adultério. Amém ou não amém? Agora preste atenção nisso aqui. Segundo o Dr. Martyn Lloyd Jones, pesquise depois na internet quem é Martyn Lloyd Jones. Você vai ficar pasmo. Segundo o Dr. Martyn Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, ó: se aconteceu o divórcio e ele foi legítimo, como é que o divórcio é legítimo? Só quando há relação sexual ilícita. Calma. Tem pergunta na tua cabeça. Se aconteceu o divórcio e ele foi legítimo, aquele homem e mulher estão livres. Agora abre aspas. Os irmãos que estão em situação de segundo casamento aqui dentro, essa palavra eu acredito que ela trará paz a você. Amém? Abre aspas. Podemos afirmar que o homem ou mulher que se divorciou legitimamente do seu marido ou esposa, em face de ter ele cometido adultério, nós podemos dizer que o divórcio legítimo pôs ponto final àquele casamento, e que agora esse homem ou essa mulher está livre para casar novamente. O divórcio, quando legítimo, põe fim a toda e qualquer vinculação anterior. O segundo Dr. Martyn Lloyd Jones, se você sofreu um adultério, você tem sua carta de... Não deu, pastor, para reconciliar. Eu orei, eu clamei, eu busquei, eu pedi, eu orei de noite, eu fui para o monte, ela não quis. Peguei minha carta, segundo o Dr. Martyn Lloyd Jones, você está livre. A partir do momento que a tua mulher se uniu com outro homem, ela quebrou, ela morreu. Então você agora está livre para contrair núpcias com uma outra pessoa. Amém ou não amém? Só em caso de relação sexual ilícita. Olha, por exemplo, uma vez chegou comigo. O rapaz chegou no gabinete. E a gente acaba sendo aquela pessoa que dá um banho de água fria na pessoa. Pergunte por quê? Porque o cara chega numa situação que não tem jeito e ele quer que a gente arrume um jeito para ele. Você já pensou uma coisa dessa? Olha, irmão, por favor, olha os irmãos que estão aqui dentro. Por isso que eu falo para os jovens, principalmente para os jovens, nos procure antes da bomba estourar. Se você chegar comigo antes do problema estourar, eu ainda posso te ajudar com que essa bola de neve não fique tão grande, mas às vezes as pessoas trazem um problema quando não tem mais, aí eu não posso fazer absolutamente nada. Tem pastor doido aí que te casa em qualquer circunstância. Tem pastor aí que não quer nem saber, ele te casa em qualquer situação. Agora preste atenção nisso aqui, por favor. Diga glória a Deus. Assim, o rapaz chegou comigo e falou assim, ó: pastor, veio ele e a moça. Ele disse: está aqui essa moça. Eu era líder de mocidade. Aí eu me apaixonei por essa integrante do departamento. Só que ele como líder, não, escuta, ele e a mulher, ele e a mulher casados, líderes de mocidade. Mas só que quem chegou com ele não foi a mulher, foi a jovem do departamento. Ele deixou a mulher para ficar com a jovem do departamento. Aí e outra, Jesus, já tinha uma criança pequena no meio. Você está vendo? Consequência. Aí ele chegou, me expôs a situação, olhei para ele e falei assim: meu irmão, biblicamente você está em adultério. O que se tem a fazer? Eu falei assim: você ama essa jovem que está aqui contigo? Ele falou: amo. Deixe ela, largue ela para ela ser feliz e encontrar o marido, porque você tem uma esposa. A sua esposa é aquela que você deixou. Irmão, Deus não vai destruir uma família para te dar outra. Que maracutaia é essa? Não, eu orei. Deus me abençoou com essa varoa. Oração do inferno que destrói família. Olhe para mim aqui. Aí eu disse para ele assim: vá. Meu irmão, quando ele escutou isso, o semblante dele murchou.
E ele caiu como se ele quisesse morrer na minha frente. E a gente se compadece com a situação, mas não tem nada o que fazer. Olha a dificuldade. Se esse homem talvez tivesse um pastor, um líder instruído, que mostrasse para ele o que era o casamento, a responsabilidade de um casamento, ele não estaria na minha frente pedindo para me unir duas pessoas em adultério. Sabe o que aconteceu? Saiu os dois da igreja, nunca mais pisaram aqui, porque é mais fácil eu continuar na prática errada do que fazer aquilo que Deus manda. Ainda vem com essa palavra assim, ó: ah, mas eu preciso ser feliz. Felicidade é obedecer a lei do Senhor acima de todas as coisas. Olhe para mim aqui. Pastor Narciso, o adultério tem perdão? João 8,11. Por favor, não dorme, vamos lá. João 8,11. 11. Respondeu a ela, ou melhor, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai. Eu estou vivendo. O pecado de adultério tem perdão? Sim. Mas para quem deixa, para quem se arrepende, para quem larga. Que esse negócio, Jesus me perdoou. O sinal que Jesus te perdoou é que tu deixou a prática desse pecado. Agora preste atenção nisso aqui. Casos em tempo de ignorância. Mas pastor Narciso, e aqueles irmãos que casaram sem saber de tudo isso aqui? Chegaram na igreja na situação de segundo casamento. Chegaram na igreja divorciados. Chegaram na igreja com a terceira mulher. E aí, pastor, essas pessoas estão condenadas ou elas vão pagar o mesmo preço? Vamos lá. Irmão, isso aqui, eu fiquei batendo cabeça com isso aqui hoje, meu irmão. Já acho que meus neurônios queimou todinho hoje. Pague uma pizza para mim depois do culto, que eu mereço hoje, viu? Meu irmão, hoje foi, na verdade, desde ontem. Olhe para mim aqui. Estou de dieta, estou brincando. Olha só. Segundo o doutor Luciano Subirá, segundo o doutor Hernande Dias Lopes, vou ler aqui uma citação do doutor Luciano Subirá. Luciano Subirá diz que em tempos de ignorância, eles vão dizer a respeito do período anterior à nossa conversão. Abre aspas, ele diz assim, ó: se alguém se converteu ao Senhor já no segundo, terceiro casamento, essa pessoa não deve fazer a família, em que está, ou melhor, essa pessoa não deve deixar a família que está. Mas essa pessoa deve permanecer no estado em que ela foi chamada. Ele fala assim, ó: se chegou no segundo casamento, deixa ele lá. É como se os pecados dele, antigos, antes da conversão, não fossem contados para isso aqui. O que vai valer é a partir do momento que ele se converte. A partir do momento que ele se converte, é a partir daquele momento que ele vai ser condenado. Agora escute isso aqui. Dr. Augusto Nicodemos Lopes falou que chegou um jovem com ele. Olhe para mim, por favor. Esse jovem chegou com ele num contexto de dentro de igreja. E ele falou assim para ele: doutor Augusto, eu era casado há 10 anos com uma moça aqui na igreja presbiteriana, e os reformados são muito mais seguros em relação a isso. E ele disse assim para ele: fui casado 10 anos com essa moça, só que aconteceu que eu deixei dela, acabou o amor. Aí Augusto Nicodemos fala assim: nunca teve amor. Amor não acaba. Amor não acaba. Para você que está aqui me ouvindo, você pode estar pensando assim: eu não amo mais o meu esposo. Aprenda a amar ele, porque você ainda não conseguiu. Amor não acaba. Viu, né, irmã Sandra? Isso. Ó, aí olhe para cá. Ele disse assim: esse rapaz deixou dessa moça e ele foi expulso da igreja. O conselho se reuniu, lá eles são terríveis. O conselho se reuniu, expulsaram, disciplinaram ele e eles expulsaram ele da igreja. Ele foi para uma outra cidade a trabalho, encontrou uma moça que estava na situação de separação e se uniu com essa moça. Olhe isso. Primeiro, que ele deixou a mulher sem respaldo porque ela não traiu ele com ninguém. Segundo, que ele casou numa situação que não pode. Ele errou 2 vezes. Passou 10 anos depois. Quantos anos? Ele voltou à igreja. Porque, irmão, a pessoa não sente paz. A pessoa não sente paz. Ele voltou. E quem era o pastor lá? Dr. Augusto Nicodemos Lopes. Ele falou, contou toda a história. Ele falou: você está arrependido? Ele falou: estou. Ele falou assim: você vai na frente da igreja e vai confessar os seus pecados na frente da igreja. Você quer? Quero. Você crê que o seu primeiro casamento você deixou sua esposa de forma errada? Sim. Você crê que o segundo casamento que você se meteu é de forma errada? Sim.
Aí ele falou que foi um choro, foi uma comoção, houve um arrependimento. Porém, ele disse assim, olha, nós vamos te receber. Aí Augusto Nicodemo disse assim, eu não vou mandar tu te divorciar, porque se tu te divorciar, tu vai te envolver com uma outra pessoa, a bola de neve vai ficar maior. Então fica com ela e tu te resolve com Deus. Não vem trazer o teu problema para mim, que eu não vou compactuar com isso. Agora olha para mim. Ele falou, porém, tu vai ser membro, tu vai cercar a mesa do Senhor, tu vai participar da igreja, mas tu nunca mais vai ser professor de escola bíblica aqui dentro dessa igreja. Tu nunca vai subir para ser diácono dessa casa. E esquece pastorado, porque para ti acabou. Sabe o que é isso, irmão? Igreja séria. Tá cheio de igreja aí que o cara está no quarto casamento. Tudo enrolado. Simplesmente ele não gostou da mulher, ele viu uma mais bonita, a carne dele falou mais alto, ele foi, largou a primeira, largou a segunda, largou a terceira. Ele está domingo no púlpito, no culto de família. Agora eu te pergunto, com que poder uma pessoa que já perdeu 3 famílias fala para a tua? A palavra dele cai por terra. O poder da palavra dele cai por terra. Agora esse caso aqui, escute, violência doméstica. Olhe para mim aqui, rapidinho. Repita comigo assim, diga, violência doméstica. Para os pastores reformados, violência doméstica se caracteriza como abandono. Só que aí tem 2 pontos. Dr. Augusto Nicodemos diz que quem é abandonado pode casar de novo, mas eu não concordo. Porque Paulo diz que se o marido deixar a mulher, que ela fique só e que não case novamente. Então eles dão 2 respaldos para o casamento, para o segundo casamento. Quantos? O primeiro é relação sexual ilícita e abandono. E eles dizem que o marido que espanca a esposa, isso já se caracteriza como abandono. As peias que ela pega, as peias que ele dá nela, já são resultado que ele já abandonou ela, e esse é o pior abandono. Que é o camarada que não quer sair de dentro de casa, não quer se converter e quer bater na mulher. Você já pensou um pepino desse para um pastor, irmão? Você, por exemplo, assim, olha, eu creio que o único motivo de divórcio é relação sexual ilícita fora do casamento. Eu, pastor Narciso, pelo que eu já li, já estudei, creio que esse é o único motivo. E se amanhã uma irmã chegar comigo aqui e falar assim, pastor, meu marido está me batendo muito, meu marido está me agredindo, meu marido me espanca, olha aqui os hematomas. Aí eu vou falar assim para ela, porque eu creio que só pode... Ah, irmã, ele se deitou com outra mulher? Não sei, pastor. A senhora viu? Não, pastor. Então fique lá, irmã. Ore que Deus vai fazer um milagre. Aí no outro dia, ele mata ela. Você acha que eu vou ficar como, irmão? Então como é que a gente faz? Olha para cá e lá vai. Primeiro, o que fazer com um miserável desse? Maria da Penha. É a primeira solução. Viu? Se ele não se converteu aqui no púlpito, ele vai se converter dentro da cadeia, esse miserável. Segundo, denúncia. Se tu não tem coragem de denunciar, pode vir que eu denuncio. Pode chamar que eu denuncio um camarada desse, porque um homem que bate mulher, ele não é crente. Um homem que bate mulher não é convertido. Um homem que bate mulher não é salvo. Ele precisa conhecer Jesus. Terceiro ponto, pastor. A gente vai reunir 4 obreiros mais fortes. Johnny, Wesley, Nery, e a gente vai primeiro conversar. Olha, é sério. Olha aqui. Já que não pode divorciar, a gente vai chamar para uma conversa. Nós vamos sentar ele na roda dos esclarecedores. Não tem dos escarnecedores? Tem dos esclarecedores. Aí nós vamos sentar ele. E aí, meu irmão, como é? Por que tu está batendo na irmã? Tu é doido? É bagulho doido, irmão. Não tem esse negócio que Deus vai te... Não, é bagulho doido. Vai fazer pressão num cara desse. Viu? Por que tu tá batendo na irmã? Tu é doido? Isso, tu é covarde, rapaz. Vamos pra cima. Aí se ele não ouvir, aí nós vamos dar uma surra nele. Bata uma palma pro Rei Jesus aí. Escute, olhe para mim aqui. Eu vou segurar o riso. Mas olhe para mim aqui. Isso é tão difícil, principalmente para as mulheres. Pergunte por quê? Porque elas não vão querer expor sua família.
Então a mulher está passando esse caso dentro de casa, mas ela vai pensar 2 vezes antes de procurar a missionária, o pastor, a liderança, porque se ela falar, ela vai expor a família, ela vai expor os filhos, ela vai expor ela e vai expor esse miserável. Então ela prefere ficar apanhando, presa. Minha irmã, pelo amor de Deus, você é livre. Nós temos leis bíblicas dentro do nosso país que dão segurança para vocês. Não aceitem homem tocar a mão em você. E fale sério. Se esse cabra tá, irmão, eu peço, eu estou falando sério. Senhor, nos libere aqui 5 minutos para a gente se desviar rapidinho aqui. A gente vai quebrar ele na porrada, irmão, porque não tem como. Um camarada desse é um miserável. É um miserável. Primeiro nós vamos fazer o trabalho pastoral. Estou brincando, né, irmão? A gente não vai bater em ninguém, pelo amor de Deus. Mas vamos fazer o trabalho pastoral. Por que isso? Você quer isso, meu filho? Pelo amor de Deus, olha, se chegar mais uma vez aqui, nós vamos ser os primeiros que vamos denunciar você. E agora olha que coisa difícil isso. Se ele for preso, quem é que traz o sustento para dentro de casa? É ele. Aí a igreja vai ter que entrar para sustentar a irmã de tudo. Comida, energia. Você está vendo como não é simples? Sabe o que é isso, irmã? Escolha errada. Por isso que o pastor está todo o tempo dizendo assim, escolha certo, olhe quem é esse fulano, não te encanta com dom, não te encanta com pregação, vê se ele obedece à mãe dele, vê se ele é trabalhador, olha como é o caráter dele, porque depois que casou não tem jeito, não tem oração que desfaz casamento, irmão. E se tem alguém aqui, que eu creio que em nome de Jesus não tem, que se encontra nessa situação, é Deus te dando um grande livramento, para você mudar. Amém, irmão? Amém. Deixa eu concluir. Agora preste atenção nisso aqui. E quando é o caso que a mulher bate no homem? Tem Maria José, tem? José da Penha, tem José da Penha? Vale, Maria da Penha vale para os dois, vale tanto para a mulher como para o homem. E não é só agressão física. Você pensa que é só agressão física? É agressão psicológica também, é fala, é nome, é xingamento. Tudo isso se enquadra em Maria da Penha, né, advogado? Olha aí. Amém ou não amém? Conclusão. Lute pelo seu casamento até o último momento. Até o último momento. A irmã Sandra tem um papelzinho aí. E eu quero rapidinho. Quem quer fazer 3 ou 4 perguntas aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém quer fazer uma pergunta? Vocês têm vergonha de fazer uma pergunta? Pastor, eu tenho uma pergunta. Eles não querem fazer pergunta. Eu vou concluir. Aprenda biblicamente a cuidar do seu casamento. Repita comigo e diga assim: adultério tem consequências terríveis. Você observou que, segundo a minha fala e segundo o ensino que foi dado, tem pastores que, se a mulher traiu o marido e se deitou com outro homem, esses homens ou mulheres estão livres para casar novamente. O que você não pode fazer é ficar em fornicação, é ficar se prostituindo, é ficar desagradando o Espírito Santo. Se chegou aqui numa situação terrível, a gente vai receber. Agora, irmão, preste atenção, e eu concluo aqui. Você quer ministério? Você tem chamada? Você quer exercer o diaconato? Você quer ser pastor? Você quer crescer ministerialmente, biblicamente? Ande na linha. Porque se ferir, sabe o que o doutor Augusto Nicodemos falou para o jovem? Ele disse assim: olha, tu é uma xícara sem alça. A gente ainda usa ela, mas ela não tem mais a mesma utilidade. Isso é muito sério, viu? E é uma mancha, irmão, que fica para sempre. Tem um rapaz, amigo meu, vocês não vão conhecer, porque eu conheço muita gente. Ele saiu de um casamento porque viveu anos com a mulher e não deu certo. Na madrugada ele me mandou uma mensagem e eu fiquei horas conversando com ele. Horas. Eu disse para ele assim: não deixe tua esposa. Não tem respaldo bíblico para te fazer isso. Não deixa ela. Já tinha filhos envolvidos no meio. Não faz isso. Aguenta. Já está tanto tempo. A Bíblia ensina assim, assim. Mas quando, irmão? Ele largou a mulher.
sem esse motivo, o divórcio não foi legítimo. Ele largou a mulher e está com uma outra mulher. Biblicamente, a Bíblia diz que ele está em adultério. Em frente de obra, tomando conta de congregação. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde a nossa casa. Que Deus guarde os nossos filhos. Que Deus guarde a nossa vida. E escute, o propósito de falar isso aqui hoje para você, não é enquadrar você que está numa situação que não é agradável. Não é dizer que você não tem direito ao céu. Não é condenar você porque você está no segundo casamento. Ninguém tem esse poder, muito menos eu. Olha aqui para mim rapidinho, por favor. Eu ainda não terminei. O Dr. John Piper, teólogo americano, ele não aceita o segundo casamento. Ele diz que o texto de Mateus 5:19, Jesus está falando para judeus, ele está falando no sistema de noivado, não de casamento. E por isso, ele não aceita esse texto como casamento. Tinha muita coisa para falar aqui, irmão. O texto de Mateus 19, Jesus está falando num contexto judeu. O texto de 1 Coríntios 7, Paulo está falando de um contexto pagão. Isso é uma outra situação. Só que os outros intérpretes dizem que existe sim um segundo casamento. Aí o doutor Augusto Nicodemos Lopes disse algo que eu achei fenomenal. Eu guardei para mim isso como pastor. Ele disse assim, abre aspas, ele disse assim: tem muitos pastores, muitos teólogos, que eles querem colocar um peso na igreja maior do que Cristo colocou. Ele disse assim, Josué, Jesus quando falou do divórcio, os fariseus replicaram, ele disse, então, se é assim o casamento, ninguém vai